Então vamos lá, dando continuidade a esses vídeos, né? Essas gravações de fechamento da primeira semana. Então, assim, qual é o outro momento que nós, assim, uma outra grande discussão, né? Outro debate que nós tivemos nessa primeira semana? Foi do conceito de mobilidade. E para falar bem desse conceito de mobilidade, a gente não pode deixar de falar da internet, certo? Então, assim, eu vou literalmente apresentar de novo o conceito, né? Os dois conceitos, o mais comum e o que eu apresentei para vocês do que é a internet, para a gente perceber a importância dessa rede mundial para o ensino, que é onde a gente quer chegar no final da nossa disciplina. Então vamos lá falar um pouco sobre mobilidade. Então, como eu disse, né, nós temos vamos chamar assim, nesse primeiro conceito aqui, né, um pouco mais conservador do que é a internet, né, uma rede mundial de computadores. Por si só, eu penso que essa frase é muito simplória para definir o que é a internet. Por isso que eu prefiro usar uma definição mais completa, né, que seria essa aqui de baixo. Então, internet é uma rede formada por redes cujas conexões são gerenciadas por roteadores. De início parece confuso, né? Poxa, uma rede formada por redes cujas conexões são gerenciadas por roteadores. Como é que eu consigo perceber essa, vamos chamar assim, a internet, se eu deixar de pensar nela somente como uma rede mundial de computadores e adotar um critério um pouco mais técnico para definir e a partir daí entender a importância dela para o ensino, para os nossos estudantes. Então, seria algo desse tipo aqui, ó. Entenda essa grande, vamos chamar assim, né, essa bola azul aqui, como o mundo, e cada uma dessas bolas coloridas aqui seria um continente. Então, nós temos aqui azul, claro, o nosso planeta, e aqui os nossos diversos continentes, certo? Eles não estão conectados, perfeito? Agora eu adiciono aqui, ó, esses pontinhos pretos seriam os roteadores. Então, eu tenho aqui o nosso planeta, certo? Eu tenho os diversos continentes e os roteadores. Eu pego e utilizo links, certo? Ou seja, literalmente cabos para conectar esses roteadores aos continentes. E aqui agora começa a aparecer de uma maneira um pouco mais intuitiva o conceito de internet. Então, se eu estou aqui no continente rosa, na rede rosa, que representaria a América do Norte, e quero chegar até a Austrália, que está aqui na rede ou no continente marrom, eu teria que fazer essa navegação aqui, ó, sair daqui e passando por uma série de roteadores até chegar aqui à Austrália, que está aqui no continente marrom, que representa a Oceania. Note que eu não tenho um caminho só, né? Eu posso passar por um caminho, posso passar por outro caminho, então navegar seria esse caminho, né, que eu faço entre os diferentes roteadores para sair de uma rede e chegar em outra rede. Claro que essa abrangência não fica somente nessa, vamos chamar assim, nessa escala mundial. Eu posso ter uma escala mais local. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora aqui. Ainda tendo esse exemplo aqui, ó, eu vou para frente. Eu quero que vocês prestem atenção nessa rede laranja e nesse cabo vermelho aqui, ó. Então dá um pouco mais de foco nessa rede laranja e nesse cabo vermelho indo para frente. Então, dentro da rede laranja, eu também tenho outras redes que também se conectam através de roteadores, não? Então, vamos imaginar que eu estou nessa primeira rede aqui azul mais à esquerda e quero me conectar a uma rede que está lá dentro daquela rede marrom, né, que eu falei lá da Austrália. Então, eu passo pelos diversos roteadores aqui, eu estou nessa rede mais à esquerda. Eu passo para o primeiro roteador, vou para o segundo, vou para o terceiro, chego no quarto roteador aqui, pego esse cabo aqui representado de vermelho e saio, né? Saio da rede local para a rede mundial, vou passando por outros roteadores até chegar de novo aqui na Austrália, né? Que seria representado nessa rede mundial. Então, é essa ideia, deixa eu voltar aqui, é essa ideia que eu quero que vocês tenham para vocês notarem o quão grande, quão abrangente é a internet. É por isso que eu acho mais interessante o segundo conceito de a internet é uma rede formada por redes cujas conexões são gerenciadas por roteadores.
Quando a gente enxerga dessa forma, em vez de só falar uma rede mundial de computadores, nós podemos enxergar de uma maneira mais concreta o número gigantesco de redes que existem e as diversas possibilidades de conexão que eu tenho para sair de um lado do mundo até o outro lado do mundo, certo? E quando você vai enxergar de uma maneira mais pontual, né? Como é que seria, por exemplo, na minha casa, na minha escola? Deixa eu trocar aqui de novo. Então, por exemplo, né? Se eu fosse olhar agora aqui dentro de uma rede dessa aqui, eu estou dentro da rede laranja, vou olhar agora dentro de uma rede azul dessa aqui, qualquer que seja. Seria algo parecido com isso. Eu tenho aqui o que chamam de terminal, que seria um provedor, e as diversas casas ou instituições que se conectam através desses cabos, né? Então, assim, da sua casa você se conecta a um terminal, desse terminal aqui você se conecta a um roteador, que vai para outro roteador, que vai para outro roteador, e aí você tem a possibilidade de passar de uma rede para outra, que está em qualquer da sua rede local aqui, né? Nesse caso eu estou aqui em Salvador, navegando de uma rede, passando de rede em rede, através de diversos roteadores até chegar em uma rede lá do outro lado do mundo, no Japão, na Europa ou na Austrália. Essa é a ideia, é assim que funciona a internet, certo? Aqui uma outra visão de como seria mais ou menos na sua casa, né? Você tem um roteador, que aqui está representado com, vamos chamar assim, nesse splitter aqui, e desse roteador você pode se conectar à sua televisão ou a um dispositivo sem fio, que nesse dispositivo sem fio você pode conectar um PC ou através do Wi-Fi, né, se conectar também aqui. Então assim seria mais ou menos como teria a configuração de equipamento em sua casa, né? Indo para frente aqui, o conjunto de servidores, perdão, que estão em um terminal, né, em um provedor de internet. Então, por exemplo, eu posso ter um exemplo, né, bem clássico, o provedor de internet da Terra. Você quer acessar lá da sua casa www.terra.com.br. Aí o que vai acontecer? Você vai navegar de você vai navegar de roteador em roteador até chegar no roteador de um provedor. E aí o roteador do provedor está conectado a esses servidores e assim você consegue acessar um site do IFBA, do UOL, do Terra, qualquer que seja, e aí usufruir dos serviços que esse site te possibilita. Isso é navegar. Essa, no meu ponto de vista, é a melhor maneira de você entender o quão grande, o quão abrangente é a internet. E voltando, qual é a importância disso para o ensino, que é o ponto que nós queremos chegar? Pense agora, aqui, antes de chegar nesse ponto aqui, mais ou menos, né? Mais ou menos como é que seria na nossa sala de aula. Então, na nossa sala de aula ou na nossa casa, nós temos um roteador, certo? Isso aqui é a representação de um roteador e uma base de transmissão, né? Então, tem diversos dispositivos sem fio conectado a essa base de transição. Essa base essa estação de transmissão, essa base aqui, seria literalmente o roteador que você tem na sua casa, né? Esse roteador aqui, redondo, é como se fosse o roteador que está lá no seu provedor. Então, assim, aqui são os dispositivos da sua casa, de sua sala de aula. Essa base ou estação aqui seria aquele roteador que você tem, geralmente tem duas anteninhas que você conhece, que está na sua casa, que está no seu trabalho. E esse roteador aqui em cima seria o equipamento que eu representei lá com aqueles pontinhos pretos que estão lá nos provedores que nós utilizamos para passar de uma tela, de uma rede para outra, certo? Então aqui chegando agora para avaliar qual é vamos chamar assim, a importância da rede mundial para o ensino. Então aqui nós temos hoje assim, sei lá, é até difícil escolher um ponto para começar a falar o quão importante e como nós podemos aplicar isso para o ensino. Então notem aqui, eu tenho diversas redes sociais, eu tenho a possibilidade de trabalhar com mobilidade, eu tenho a possibilidade de trabalhar com jogos educacionais, então eu posso utilizar redes e mídias sociais, e-mails, sites, ou seja, eu posso utilizar a estrutura e os serviços da internet em prol do ensino, na minha sala de aula. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Um exemplo bem clássico aqui, deixa eu voltar aqui, ó. Cadê? Voltando aqui, ó. Como eu falei, né? O quão interessante seria se nós utilizássemos a estrutura e os serviços da internet
para promover as práticas educativas dentro e fora da sala de aula. Por exemplo, neste momento aqui, eu estou gravando o vídeo, nós estamos em um momento assíncrono, você no seu tempo, eu no meu tempo. Eu estou conversando, estou finalizando esse bate-papo inicial com vocês, certo? O que eu estou utilizando? Eu estou utilizando um serviço de transmissão, esse vídeo aqui está no YouTube, a estrutura da internet para transmitir esse vídeo para você e finalizar esse diálogo. O que a gente está fazendo aqui? Nós estamos utilizando serviços e a estrutura de internet em prol do ensino e da aprendizagem. Nesse caso específico aqui, em uma licenciatura na formação de professores. Nós podemos também literalmente utilizar esse mesmo conceito dentro da nossa sala de aula, promover encontros síncronos ou assíncronos para despertar no estudante o conceito da autonomia e da pesquisa como princípio pedagógico, ou seja, o ato de pesquisar, o ato de buscar soluções para um problema que nós apresentamos em sala de aula. Essa é uma das milhares possibilidades que nós temos de trabalhar com os serviços e a estrutura da internet em prol do ensino, em prol da aprendizagem, certo? Eu trouxe outro exemplo aqui bem interessante. Certamente vocês estão agora no primeiro semestre, mas vocês já ouviram falar certamente do conceito de letramento. Então, o que é que? Eu coloquei uma definição bem rápida aqui, caceteira, vamos chamar assim. Letramento é o desenvolvimento e uso competente da leitura e escrita nas práticas sociais. Então, assim, pega esse conceito e como interessante seria se para desenvolver esse conceito eu utilizasse o WhatsApp ou qualquer outro dispositivo de mensagens instantâneas, certo? Então, assim, as possibilidades são gigantescas. Então, assim, eu nem sei por onde começar. Tem muita coisa para tratar deste ponto e nós podemos desembocar em diversas situações. Eu tenho outros exemplos aqui. Deixa eu trocar de tela mais uma vez aqui, ó. Por exemplo, o quão interessante seria se nós utilizássemos, redes sociais e mídias sociais, nesse caso aqui, uma rede social, o Instagram, ou uma mídia social, o YouTube, para apresentação e desenvolvimento de material didático. E aí, de verdade, a gente poder contrapor aquele conceito do que é a reprodução ou a construção do conhecimento. Como falei, as possibilidades são gigantescas. Mais uma vez aqui, ó, comunicação, outro exemplo como eu citei anteriormente. Nós temos aqui nossas aulas síncronas e assíncronas. O quão interessante seria se trabalhássemos aplicativos como o Google Salas, o Moodle, que é que nós utilizamos, ou o Meet, o Google Meeting, para promover encontros síncronos e assíncronos, respeitando os diversos processos de aprendizagem, os diversos tempos e momentos de aprendizagem dos estudantes. Então, como eu falei, as possibilidades são gigantescas, é difícil até definir o melhor momento e o melhor de que passo eu vou começar, certo? Então é isso, senhores e senhoritas, com esse vídeo que eu queria fechar as discussões da primeira semana. A gente fica por aqui e a gente se encontra no segundo módulo, na segunda semana, onde nós vamos começar a trabalhar os conceitos de introdução à lógica de programação, certo? Até a próxima, um grande abraço, tchau!